Limitar o tempo de acesso de crianças e adolescentes a jogos de conteúdo violento em lan house da cidade. A ideia partiu do vereador Toninho da Farmácia do PRP, que explica pra gente o projeto. Acompanhe. O Jornal da Câmara conversa agora com o vereador Toninho da Farmácia do PRP, que apresentou na casa o PL 3874 de 2014, que proíbe a frequência e o manuseio nos estabelecimentos comerciais e clubes de lazer por crianças e adolescentes de programas informatizados de jogos de quaisquer espécie que induzam ou estimulem a violência por um período superior a 2 horas. Vereadora, obrigada pela sua entrevista. Qual foi a sua motivação para apresentar esse projeto na casa? Olá, Renata. A motivação de trazer esse projeto para casa foi você observar que as crianças hoje não têm muito o que fazer na nossa cidade, que hoje falta quadras poliesportivas e outras atividades que as crianças poderiam estar fazendo, ficar mais tempo nas escolas. Então, por ela não ter uma ocupação, ela acaba caindo numa lan house. E quando ela entra numa lan house, ela passa muitas horas ali jogando e acaba estimulando ela a entrar naqueles jogos de violência. Isso tende a instigar a criança a se despertar para a violência. E numa pesquisa que eu acompanhei que saiu dos Estados Unidos e no Canadá, se a criança passar de 2 horas, é ruim. Não podemos proibir não, mas ultrapassar 2 horas é o que faz o mal, porque o jogo é bom, que é competição, todos nós precisamos de ser competitivos, até na nossa vida, no dia a dia, mas o que nós não podemos fazer é deixar a criança ficar muito tempo se obcecando e acabando instigando para a violência. E se passar de 2 horas, aí sim ela vai estar instigando e está despertando mais a violência. Então a gente colocando esse limitador de 2 horas, tá tranquilo, porque ela vai ficar 2 horas, vai poder brincar normal, sem se viciar nesses jogos de luta, de matar, de bandido e tudo. Conclusão, esses jogos de violência é o que faz mal para o jovem, mas dentro do limite. Se você não ultrapassar as 2 horas, normal, porque, que nem eu disse, nós estamos num mundo que nós precisamos de disputa, então é normal, 1, 2 horas sim. Ultrapassar 2 horas, não, porque vai despertar muita violência. Então, se a gente conseguir limitar as lan house a ter um limitador de 2 horas nesses jogos, sim, aí tranquilo, é só isso. A ideia, então, é limitar esse jogo por 2 horas e não a permanência da criança no computador por 2 horas. Porque até o senhor estava falando, de repente, se ela está lá na lan house, jogou as 2 horas daquele joguinho que, vamos dizer, não é lá muito bacana, sim, mas ela pode continuar lá, de repente desperta o interesse dela para uma leitura, para uma coisa mais bacana que a internet oferece também, não é? Isso mesmo, ela acabou as 2 horas dela do jogo, ela pode saber que ela pode continuar lá na lan house, mas não utilizando jogos de luta, aqueles jogos violentos na qual vai instigar ela até ao mal. Então ela pode usar a mesma lan house para entrar numa pesquisa, para fazer um trabalho, para buscar uma informação, porque o bom do computador não é só jogos, é buscar informações. A internet é muito bom, é muito legal, é um dos melhores canais que nós temos hoje para buscar informações, mas nós não podemos usar a internet só para jogos e principalmente esses jogos da qual o adolescente, o jovem fica às vezes 2, 3, 4, 5 horas, 6 horas, o dia inteiro ali, por ele às vezes não ter uma ocupação. Então ele tem que saber que ele pode jogar, mas ele vai ter o limitador dele e depois ele pode usar mesmo a internet para buscar informações, que é bom até para ele mesmo saber que o computador ele pode usar como uma grande ferramenta, uma grande arma para buscar conhecimentos através de pesquisa e outros. O projeto prevê também, vereador, uma punição, não é? E não é para a família e nem para a criança, é para o estabelecimento que permitir que a criança ou adolescente, caso o projeto vire lei, de permanecer por mais de 2 horas nesse jogo, não é isso? Então a punição é para o estabelecimento. Sim, o estabelecimento que for pego, não limitando
até 2 horas os jogos e deixar a criança ficar mais do que 2 horas, o dono do estabelecimento, sim, será punido e o estabelecimento será penalizado. Vai ser uma punição, depois vai vir uma outra punição mais forte, até vir a cassação do CNPJ do estabelecimento. Tá certo, vereador. A gente agradece a sua entrevista e parabéns pela propositura do seu projeto. Eu é que agradeço pela oportunidade que você dá para a gente estar vindo apresentar os projetos.